Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Graça e paz. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Que alegria estar na presença do nosso Senhor. Que alegria poder louvá-lo, engrandecê-lo e também ouvi-lo, né? De tantas maneiras Deus fala conosco, através de canções, através de sonhos, mas através da interpretação da Escritura, da exposição, Deus também fala aos nossos corações. Por isso os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus quer falar com a gente, através da sua palavra hoje. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Quem encontrou a palavra de Deus aí? Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para falarmos com Deus? Aproveite esses primeiros instantes da palavra e converse com o Espírito Santo. Ele é aquele que inspirou os profetas, os apóstolos, mas ele é também aquele que ilumina os nossos corações, para que os nossos corações compreendam a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, sem a iluminação do Espírito Santo, seríamos incapazes de compreender a palavra dele. E por isso nós estamos diante do Espírito Santo, para que ele possa falar aos nossos corações. Feche os seus olhos nesse momento e converse com o Espírito Santo. Senhor Jesus, como é bom estar na tua presença. Como é bom estar na tua casa. Como é bom ser a tua casa. O Senhor escolheu uma casa para habitar, e nós somos essa casa que o Senhor escolheu encher. E como é bom, Deus, estar diante da tua presença e ouvir a tua doce voz, como nós já ouvimos, Senhor, através das canções, os louvores que nós cantamos, da intercessão. Nós queremos continuar ouvindo a tua palavra através da exposição da Santa Escritura. Ó Deus, palavra que foi inspirada pelo teu Espírito, palavra inerrante, infalível, está diante de nós. Nós temos o privilégio de ter a tua palavra diante de nós com liberdade. No mundo, ó Deus, em que cristãos são perseguidos, são espancados, são esmolados, ó Deus, nós estamos aqui, diante da tua presença, com a palavra aberta, com o privilégio de ouvir a tua voz. Por isso, Deus,
coloque temor em nossos corações, temor e tremor. Nós estamos diante daquilo que é santo. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem aqui já recebeu uma carta pelo correio? Quantas pessoas idosas nós temos aqui hoje, né? Não é verdade? Vocês se lembram disso? Quando nós íamos no correio, especialmente na época de Natal, e a gente tinha aquela alegria de ir ao correio, de abrir uma carta, ou até de enviar uma carta. Alguém se lembra dos selos? Tinha gente que colecionava selos. Meu Deus, se você colecionou selos, você é muito idoso. Você é muito idoso. Às vezes eu sou professor do ensino médio, às vezes eu falo de algumas coisas que eles nunca ouviram falar. Por exemplo, quem aqui usou orelhão? Aqui chamava orelhão também em Petrópolis? Mimeógrafo. Pode levantar a mão, pastor Fagner. Pode levantar a mão. Mimeógrafo, você... Pode levantar a mão. Retroprojetor. Isso aí é bem inovador, retroprojetor, né? Meu amigo. Mas nós íamos no correio das nossas casas e a gente recebia aquelas cartas ou a gente enviava as cartas. E era uma experiência extraordinária, não é verdade? Se eu te disser que Jesus escreveu cartas, você acreditaria? Jesus escreveu cartas, olha que incrível. E nós temos a alegria, o privilégio de lermos cartas escritas por Jesus. Quando nós lemos com seriedade os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós estamos diante de 7 cartas que Jesus, Ele mesmo, Jesus escreveu para 7 igrejas geograficamente localizadas, historicamente localizadas, culturalmente localizadas. Igrejas que viviam perseguições seríssimas, perseguições imperiais no final do primeiro século, numa região geográfica muito específica, a Ásia Menor. Os cristãos da Ásia Menor, que estavam dispersos naquela região importante, receberam cartas importantíssimas de Jesus. Cartas que ensinavam valores extraordinários, que eles deveriam viver para suportar os açoites, para suportar as perseguições, para suportar os escárnios. Cartas que eles receberam, que leram com seus próprios olhos e ouviram com os seus próprios ouvidos. Bem-aventurado é o que lê e bem-aventurados são os que ouvem. Por isso eu poderia dizer, nós também somos felizes. Somos privilegiados porque temos nas nossas mãos as mesmas cartas integralmente. Essas cartas não se perderam, nós temos o privilégio, a beleza, a grandeza de termos nas nossas mãos as cartas que Jesus escreveu. Irmãos, algumas pessoas pensam que o Apocalipse é sobre o dragão, que aparece no capítulo 12, a figura enigmática, o dragão, que é o próprio diabo que tentou Adão, que fez toda a raça humana sucumbir num delírio, num pecado, o pecado da autonomia. O pecado de dispensar Deus das nossas histórias. E quantas vezes nós cometemos o mesmo equívoco, dispensar Deus das nossas histórias. Quantas pessoas pensam que o Apocalipse é sobre a besta que aparece no capítulo 13, ou as bestas no plural, a que sai do mar e a que sai da terra. A que sai do mar, o próprio anticristo, pronunciado inclusive, previsto pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. A segunda besta da terra, que é o falso profeta, ou seja, o propagandista dos desvalores
dessa antitrindade que aparece no Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse não é sobre esta antitrindade, não é sobre o dragão, não é sobre a besta, o anticristo, não é sobre o propagandista do império, o falso profeta. Todos eles, quem já leu o Apocalipse, os 22 capítulos, sabem que todos eles foram derrotados pelo sangue de Cristo Jesus. Todos eles. E serão definitivamente derrotados no fim dos tempos, quando Cristo... Que imagem, irmãos. Você anseia por esse dia? Quando todos os olhos verão Cristo rompendo as nuvens, naquele grande encontro triunfal com Jesus nos ares, os mortos nos precedendo, os mortos em Cristo Jesus nos precedendo, e a igreja se misturando a esse encontro triunfal. E a beleza, o amor, a graça, a misericórdia, a paz se eternizando. Seremos o povo de Deus, diante dele, para sempre, novos céus e nova terra. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Como vai ser maravilhoso esse grande encontro triunfal. Por isso o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Este é o nosso dizer, se estamos embebidos pelo Espírito Santo. Irmãos, o Apocalipse não é sobre a antitrindade que aparece aqui. O Apocalipse é sobre um cordeiro vencedor. O cordeiro vencedor, aquele que aparece no capítulo 5 do Apocalipse, daquela visão majestosa que os anjos têm, porque todos eles perceberam a agonia de João, aquele vidente em Pátimos. Quando ele enxergou-se sucumbido diante da própria tristeza, porque ninguém nos céus, na terra, nem debaixo da terra era capaz de descelar o livro selado com 7 selos, até que o próprio Cordeiro vencedor aparece, e todos os anjos de Deus que circundavam o trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes diziam, santo, 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 é o que vem. Ele é santo, e é sobre ele o Apocalipse. Este Cordeiro vencedor, que descelou o livro de 7 selos, que fez os anjos tocarem as 7 trombetas, e os 7 cálices serem derramados, o protagonista, o principal personagem do Apocalipse, ele escreveu 7 preciosas cartas, não apenas, irmãos, percebam só o simbolismo do Apocalipse, não apenas para aquelas 7 igrejas localizadas geograficamente, historicamente, culturalmente, não. O 7 representa a totalidade, ou seja, cartas escritas para as igrejas, ou eu diria no singular, para a igreja de todos os tempos. Porque o reino é um só, a igreja é uma só. Amém, irmãos? A mesma fé, o mesmo Espírito, todos nós, independente das placas, das denominações, somos parte de uma igreja só, de um reino só. Portanto, irmãos, esta carta que abre esta série de cartas no Apocalipse foi escrita para nós. Para uma igreja extraordinária, Éfeso. Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo. Quando a gente lê essa carta, irmãos, quantos elogios são feitos a essa igreja, essa experiente igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Eu não sei se você já teve curiosidade, mas em Atos 19, Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra 12 homens que não conheciam o poder do Espírito Santo. Foram batizados do batismo de João Batista, 12 homens, mas não conheciam o poder do Espírito Santo. Paulo os batizou em nome de Cristo, e pôs a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, passaram a falar em línguas e profetizar. A extraordinária igreja de Éfeso começa a sua grande história, a sua potente história, a sua carismática história, a sua extraordinária história.
Quantos gestos, irmãos, evidenciavam um avivamento que aconteceu naquela cidade. Paulo, por 3 meses, pregou na sinagoga, foi expulso da sinagoga, passou a ensinar na escola de Tirano. Alguns manuscritos dizem que de 11 horas da manhã às 16 horas, Paulo ensinava copiosamente, com toda a sua paixão. E ele ensinou por 2, quase 3 anos esta igreja. Muito provavelmente nós pregávamos sobre isso, quando eu preguei sobre Colossenses capítulo 1. Epáfras, o fundador da igreja de Colossos, ou Colossos, foi ensinado, discipulado nessa escola de Tirano. Ou talvez algum discípulo formado por Paulo nessa escola de Tirano tenha ensinado a Epáfras. Porque da cidade de Éfeso se espalhou o evangelho inteiro. Um grande avivamento. Um grande avivamento, irmãos. Lençóis e aventais do apóstolo Paulo eram colocados diante de enfermos, de endemoniados, e as doenças fugiam. Os espíritos malignos fugiam diante do poder do Espírito Santo de Deus. Um avivamento na cidade de Éfeso. Praticantes das artes mágicas depositavam os seus livros, os seus materiais nas praças públicas e queimavam por causa do evangelho. Um prejuízo de 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho. Imagina o prejuízo econômico por causa do evangelho. Diz-nos a palavra de Deus que um tal de Cefas, um sumo sacerdote, seus filhos, queriam expulsar demônios em nome de Cristo e em nome de Paulo, e saíram humilhados, aviltados, porque não podiam carregar o santo nome de Cristo Jesus. Um temor se espalhou por toda a igreja, um temor se espalhou pela cidade de Éfeso e por toda a Ásia Menor. Um comerciante chamado Demétrio, de miniaturas de Diana, porque Éfeso era o lugar onde uma das mais importantes maravilhas da antiguidade foi construída. O templo da deusa Ártemis Diana se localizava na cidade de Éfeso. Um importante comércio funcionava ali. Miniaturas de Ártemis Diana eram produzidos pelos comerciantes locais. Demétrio viu a expansão do evangelho, o vigor do evangelho, e ele disse: o nosso comércio vai falir, as nossas miniaturas irão falir. E não só aqui, toda a Ásia Menor conhece agora a respeito do nome de Cristo Jesus. Irmãos, o poder de Deus se manifestando sobre a cidade de Éfeso. É interessante perceber em toda a narrativa de Atos dos Apóstolos o amor que Paulo nutriu por esta comunidade, por esta igreja. No capítulo 20, por exemplo, quando ele sai de Éfeso, ele vai para Macedônia, provavelmente Filipos, Tessalônica, depois volta para a Grécia, Corinto, de onde escreve a carta aos Romanos, depois volta para Macedônia de novo, depois vai para Troade e começa a costear toda a Ásia Menor até chegar em Mileto. Quando Paulo chega em Mileto, ele convoca os presbíteros para despedir-se deles. Um choro. Olha o amor que Paulo nutria por esta igreja, pela igreja de Éfeso. Eles choravam copiosamente porque Paulo disse para eles: vocês não mais verão a minha face. E o caminho, nós sabemos o caminho de Paulo. Ele saiu de Mileto, ele foi para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ele foi avisado que ele queria ir para Jerusalém. Ágabo, na casa de Filipe, disse claramente: você vai ser perseguido, você vai ser amarrado. Nós conhecemos a história de Paulo. Quando Paulo chega em Roma, ele é preso. Na prisão em Roma, Paulo escreve uma carta para esta igreja, a carta aos Efésios. Nós temos no Novo Testamento 2 cartas que foram escritas para a igreja dos Efésios. Veja o amor que Cristo tinha por esta igreja.
No final do primeiro século, essa igreja sofria perseguições. Aliás, todas as igrejas da Ásia Menor, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas essas igrejas sofriam os escárnios, as perseguições, a humilhação imperial, os problemas econômicos advindos do próprio evangelho, por suportarem no meio do caos imperial o evangelho de Cristo Jesus, eles perseveravam. Paulo escreve esta carta elogiando essa igreja. Jesus escreve esta carta elogiando essa igreja. E vejam os elogios, irmãos. Eu conheço as tuas obras. E quem está dizendo isso? Aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Aquele que anda com liberdade entre os candeeiros. As 7 estrelas são representações angelicais. Ele tem o domínio dos céus e da terra. Ele tem liberdade no interior da igreja. Os candelabros representavam cada uma das igrejas. 7 candelabros, 7 luzes, 7 lâmpadas que iluminavam os espaços hostis da Ásia Menor. Jesus escreve dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. E essa palavra conheço no grego é oida, não é um mero conhecimento. Não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. É um conhecimento de quem sonda os rins, de quem sonda as entranhas, de quem sonda os espaços mais escondidos da alma. Jesus, o soberano, está dizendo: eu conheço as obras que vocês realizaram, eu conheço a perseverança de vocês, eu conheço o labor de vocês. Uma extraordinária igreja que perseverou, irmãos. Não titubeou, não. Uma igreja que perseverava, que estava em pé, que estava focada na doutrina que recebeu do apóstolo Paulo. Eles foram ensinados na escola de Tirano e eles mantinham a mesma chama acesa no que diz respeito aos aspectos da doutrina. Diz a palavra de Deus que eles colocaram à prova, diz o verso 2, os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram mentirosos. Nestes tempos líquidos que nós vivemos, essa liquidez também entrou nas igrejas. Somos lançados e somos às vezes mexidos por tantos ventos doutrinais e heréticos. Há tanto ensino, irmãos, que eu não sei de onde essas pessoas conseguem tirar tanta criatividade para tanta bizarrice na internet. Estamos virando uma comédia para o mundo cristão. Está faltando escritura neste tempo, paixão pela palavra de Deus, respeito com as coisas santas. Nós estamos diante das sagradas letras, irmãos. São elas que iluminam o nosso discernimento. Elas são os óculos para lermos o mundo, para lermos a nossa alma, para lermos os nossos tempos, para lermos as doutrinas. Éfeso era uma igreja que tinha um alicerce forte, um fundamento forte. Eles escrutinavam, eles pesquisavam, eles liam. E eles diziam: vocês são falsos apóstolos. O que vocês estão dizendo não bate com o que a Escritura diz. Eles continuavam mantendo a chama dos primitivos, dos cristãos primitivos, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam perseverando. Será que nós temos a mesma paixão, o mesmo vigor pela Escritura Sagrada? Será que nós estamos diligentemente estudando a palavra de Deus? O protestantismo, desde o século XVI, anuncia o livre exame das Escrituras. Não é a livre leitura, irmãos. É o livre exame. É colocar os olhos da Escritura e ler com seriedade, com fervor, com amor.
Amém, irmãos? Nós estamos diante daquilo que é santo. Éfeso perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha o que diz a palavra de Deus. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uma igreja firme, uma igreja íntegra, uma igreja apostólica, doutrinária, bíblica. Uma igreja que sofria as perseguições, os ventos contrários, mas se mantinha em pé. Quantos cristãos que às vezes diante de ventos contrários, de certas tempestades, se deixam levar. São como aquelas sementes lançadas em terrenos pedregosos que não têm raízes profundas. E aí quando as tempestades vêm, quando os ventos contrários vêm, estas fés se sucumbem. Até quando, irmãos? Os que recebem Cristo como Senhor Jesus devem perseverar até o fim, a despeito dos vales de sombra e morte, a despeito da falência dos nossos currais, da falência da vide, da oliveira, do fruto das árvores frutíferas. Como diz Abacuque, a fé que Cristo espera de nós é aquela que diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa era uma igreja de Abacuque, perseverava. Os ventos contrários não faziam a fé desse povo sucumbir. Eles olhavam para o curral, não havia gado. Olhavam para a videira, os frutos falharam, mas eles diziam: todavia eu me alegrarei no Senhor. Uma igreja exemplar, temos que aplaudir. Uma igreja que passa, atravessa tempestades e se mantém em pé. Diz mais a palavra de Deus. Aí eu pulo o verso 4, porque o verso 4 e 5 a gente tem que falar com mais detalhe. No verso 6, Cristo continua elogiando a igreja de Éfeso. Ele diz assim: tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles existem até hoje. São aqueles que querem mundanizar a igreja. Conhece isso? É normal, pastor. Está tudo normal, pastor. É isso mesmo. Hoje os jovens, eles experimentam o sexo antes de casar. Eles precisam fazer essa experiência antes do casamento. Eles começam a normalizar as coisas que a Bíblia diz claramente que são erros. A Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus, são os valores eternos da Escritura. Tem gente que quer mudar a Bíblia. Pastor, vamos atualizar aqui a Bíblia, que a gente precisa tirar alguns versos aqui que me incomodam. Se todo mundo, irmãos, resolver atualizar a Bíblia, eu pergunto para vocês, vai sobrar alguma Bíblia? Essa palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos, para atualizarmos o que o Espírito Santo escreveu através dos seus profetas e apóstolos? Os nicolaítas, eles querem mundanizar a igreja. Eles não querem fazer o que os corajosos e apostólicos fazem, não. Porque a igreja, irmãos, a igreja é candeeiro. A igreja é candelabro, a igreja ilumina. Está entendendo? A igreja ilumina. Os empresários cristãos precisam iluminar o mundo com justiça, com ética. Os médicos cristãos precisam tratar seus pacientes com dignidade, porque eles são lâmpadas, eles são candeeiros, eles levam justiça, eles levam dignidade, eles levam misericórdia. Os policiais cristãos precisam levar a paz, precisam levar e se contentar com o soldo, espalhando justiça e espalhando bom trabalho na defesa da sociedade. A gente pode falar isso à noite de Deus, os bons professores, os bons políticos cristãos. Irmãos, está difícil você entrar num mecânico hoje.
você já tem que começar a entrar dizendo assim, eles vão me dar um golpe aqui dentro. Você já entra no mecânico hoje sabendo que você vai tomar um golpe. Ó, você já começa, vou tomar um golpe aqui. Os mecânicos cristãos precisam espalhar a justiça, a verdade, a honestidade. Enquanto a igreja não tomar a decisão de espalhar a honestidade, a justiça, seremos apenas um número falso no IBGE. Eu nunca vi um número tão falso como esse, de que nós somos 90% de cristãos nesse país. É uma vergonha para esse país a gente autoassumir isso. 90% dos brasileiros são cristãos. Irmãos, você acredita nisso? Seja sincero. Temos agora uma facção de traficantes evangélica. Chegamos a esse fim, irmãos. Eu estou quase chegando para minha Alexa e falei assim, Alexa, toca a última trombeta. Porque uma facção de traficantes evangélicos, irmãos, como pode alguém pegar a escritura, o evangelho, e ao mesmo tempo um fuzil e distribuir medo nas comunidades? Facções evangélicas, milicianos evangélicos. É uma contradição, irmãos. Nós somos lâmpadas, nós somos luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Isso tem a ver com a essencialidade daqueles que foram justificados em Cristo. Os que foram batizados em Cristo, diz Paulo aos Gálatas, se revestiram da vida de Cristo. É essa vida de Cristo que deve espalhar-se pelo mundo. Os nicolaítas, eles não queriam influenciar o mundo com os valores do reino. Eles queriam mundanizar o mundo. Eles queriam participar das festas pagãs, das prostituições cultuais, do fanatismo político e ideológico. Você sabia que tinham altares aos imperadores espalhados pela Ásia Menor? Lá em Pérgamo, que é a terceira carta, aparece lá onde está o trono de Satanás, a terceira carta de Apocalipse 2. Pérgamo foi construído o mais antigo santuário ao imperador, o mais antigo altar ao imperador romano. Eles adoravam imagens políticas, nada diferente do nosso tempo. Quantos cristãos que se prostituíram com ideologias políticas, que por causa dos seus fanatismos espalharam inclusive ódio pelas redes sociais. Não pregam mais o evangelho, apenas destilam ódio e venenos pelas redes sociais. Deixaram de crer no que é santo. Deixaram de pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até quando, irmãos? Lá em Pérgamo, nós temos um perfeito exemplo de um homem de Deus, Antipas. Todos nós conhecemos o mártir Estevão, mas Antipas a gente não conhece. Poucos ouviram falar desse mártir da igreja. Ele não aceitou se prostituir diante dos altares políticos. Ele não aceitou mundanizar a igreja, colocar os valores do mundo na igreja. Ao contrário, ele foi contra as práticas dos nicolaítas, contra a doutrina de Balaão. São expressões sinonímicas que querem dizer justamente a mesma coisa. Cristãos que querem mundanizar o mundo. E morreu por isso. Tornou-se um mártir por isso. Porque não quis deixar-se levar pelas coisas do mundo. Ah, irmãos, com todos esses elogios, talvez você diga assim, caramba, Éfeso era uma igreja perfeita. Uma igreja apostólica, cristocêntrica, não pregava coach, 20 passos para ser feliz, 50 passos para vencer na vida financeira. Não, eles pregavam o que os apóstolos disseram. Parecia uma igreja perfeita, mas ouviu de Jesus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Imagine-se agora abrindo uma carta de Jesus, cheia de elogios. Vocês são feras, são bíblicos, são cristocêntricos, vocês estão perseverando, vocês estão
expulsando o mundo da igreja, as mundanizações, os desvalores da igreja. Mas agora imagine-se lendo a última parte da carta. Vocês são bons cristãos, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é muito ruim, irmãos. Eu queria que você trouxesse à memória o momento que Cristo alcançou a sua vida. A alegria que inundou a sua história. Nós temos que reconhecer que essa carta foi escrita para nós, irmãos. A melhor maneira de ler a Escritura não é pensar no outro, é pensar em si mesmo. Porque a gente sempre lê a Escritura assim, o fulano de tal, Deus está falando dele. Deus está falando do meu cunhado aqui, ó. Minha sogra, aquela venenosa, é sobre ela que está falando. Não, é sobre você. Essa carta é para você, é para mim. Essa carta é para todos nós. Vocês se tornaram tão bíblicos, tão estudiosos das Escrituras, vocês conseguem expor os falsos profetas, os falsos apóstolos, vocês têm perseverado, vocês têm frequentado dominicalmente a igreja, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, nós temos que olhar no espelho sincero da nossa alma, honesto da nossa alma, e enxergar como o nosso ardor se esfriou. Os nossos tempos devocionais são tempos minguados, ressequidos. Nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura na palavra. Qual foi a última vez que você ajoelhou para ler a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você chorou lendo as Escrituras Sagradas? Porque você sentiu o Espírito Santo de maneira verdadeira, real, falando com você ali, lá no interior do seu quarto. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você subiu a um monte para orar? Qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Que você mostrou o plano de salvação para essa pessoa? Qual foi o último dia que você tomou um café ensinando a Escritura para alguém que você evangelizou e ganhou para Jesus? Pastor, mas eu organizei o congresso das 7 videiras. Que bom que você organizou o congresso das 7 videiras. Mas eu organizei o congresso da quarta do fogo mais quente. Que bom que você organizou esse congresso do fogo mais quente. Mas a pergunta não foi essa, a pergunta é: qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa que você tomou café com a Escritura aberta numa mesa de uma padaria, ensinando os valores do reino? Qual foi a última vez que de joelhos no chão do seu quarto, você chorou diante da presença de Deus, você adorou a presença de Deus, o nome que é santo? Irmãos, nós estamos permitindo que os nossos corações sejam sufocados por essa religião. E não é sobre religião. Jesus está dizendo: onde vocês caíram? Qual foi o dia que vocês permitiram que a religião sufocasse o ardor, a paixão missionária, o amor pelo reino, pelo evangelho, o amor pela palavra de Deus? Onde vocês caíram? Jesus está dizendo: ali onde vocês caíram, vocês precisam voltar. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Porque o brilho de vocês está acabando. Vocês não estão iluminando o mundo.
vocês tocam trombetas, vocês preferem os melhores lugares do templo, das praças, vocês fazem orações altas, mas eu não pedi nada disso para vocês. Eu não pedi holocaustos, eu não pedi sacrifícios, eu pedi um coração quebrantado, contrito. Eu quero iluminar o mundo com corações rendidos. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Eu quero iluminar o mundo com corações rendidos, contritos, arrependidos, que voltam às práticas das primeiras obras, que nutrem dentro dos seus próprios quartos amor por Cristo, amor pelo Evangelho, que espalham em suas empresas, suas faculdades, suas escolas, em seus vizinhos, dentro dos seus condomínios, o amor de Jesus. O amor de Jesus. Até quando, irmãos? Até quando? Ele está dizendo assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O texto é bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Eu já estou terminando, irmãos, a minha palavra, mas há duas tradições importantes, não só no protestantismo, mas em toda a história cristã. Em toda a história do pensamento cristão. Desde Agostinho, Pelágio, sempre houve a discussão sobre a questão da liberdade humana e soberania de Deus. Quem são os eleitos de Cristo Jesus? Dentro da igreja evangélica, sempre os calvinistas e os arminianos que ficam brigando uns com os outros o tempo todo, pelas redes sociais, pelo YouTube. Eles ficam brigando, mas não conseguem resolver essa tensão irresolvível no Antigo e no Novo Testamento. Quem endureceu o coração de Faraó, Deus ou ele mesmo? Você não vai resolver isso. A cabeça de um hebreu é completamente diferente da cabeça de um grego, de um ocidental racional. Para o hebreu, tanto Deus endureceu o coração de Faraó, quanto ele mesmo endureceu o seu próprio coração. Você não vai resolver a tensão calvinismo e arminianismo no protestantismo. Calvino não resolveu. Uma das mentes mais brilhantes da história não resolveu. Armínio não resolveu. Agostinho não resolveu. Pergunto mais uma vez: quem são os eleitos? Quem são os eleitos? Quem são aqueles que vão ouvir? Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Irmãos, não vamos resolver o problema da soberania de Deus e da liberdade humana, mas uma coisa eu posso dizer: afirmar seguramente, respeitando essas duas tradições da igreja. Você não pode suprimir a sua vida. É impossível suprimir biografias, a sua vida, a minha vida. A pergunta: quem são os eleitos? Só pode ser respondida no final da sua história. É a sua história que vai dizer se você foi um eleito ou não. Porque os eleitos vão perseverar até o fim. Você pode aplicar alguma coisa psicológica na sua vida, mas você só vai conseguir responder se você é um justificado ou não com a sua história. E aqui eu respeito as duas tradições. As duas tradições. Porque as duas tradições afirmam este mesmo solo comum. Quem são os eleitos? Os que vão perseverar até o fim. O caminho dos eleitos é o caminho do arrependimento. São as nossas histórias
a sua história, a minha história, a nossa história, que apresentarão os frutos ou da vida eterna ou da morte eterna. Quais são os frutos que você tem dado hoje? O que a sua família pensa de você? O que os seus filhos pensam de você? O que a sua esposa pensa de você? O que o seu marido pensa de você? Ah, pastor, mas eu só consigo falar gritando. Pois é, Deus quer abaixar a sua voz. Porque Ele sabe que é a pacificação o caminho, é o respeito o caminho, é a dignidade o caminho, é a mansidão o caminho, é o domínio próprio o caminho. Pastor, mas eu minto muito. Pois é, então, como Paulo diz aos Efésios, os que mentem precisam parar de mentir. O bom do Evangelho é que ele é prático. Os que estão em Cristo, eles vão parar de mentir, eles vão parar de roubar, eles vão parar de adulterar, eles vão parar de corromper. Você lembra de Zaqueu? Um homem corrupto. Jesus entra na casa dele. Ele poderia ter sido alvo, inclusive, de injustiças. Olha com quem Jesus está andando. Mas ele entrou na casa do pior corrupto do seu tempo. Mas diz a palavra de Deus que Zaqueu foi profundamente transformado. Aquele homem que roubava, devolveu tudo. Porque esse é o fruto do Evangelho. O Evangelho nos transforma, irmãos. O Evangelho transforma o nosso caráter. O Evangelho transforma a nossa personalidade. Transforma o nosso temperamento. Tem um livro bonito chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Um livraço de acho que é Larry Crabb que escreveu esse livro, se eu não me engano. Deus quer transformar o seu temperamento, o seu caráter, a sua vida. E Ele quer fazer você perseverar com essa justiça, com essa hombridade, honestidade, com esse domínio próprio até o fim. Porque lá no fim, nós seremos alimentados, como diz o último verso dessa carta, com os frutos da árvore da vida, no paraíso de Deus. Quem são os servos de Deus? Os que perseveram. É difícil, irmãos. É uma luta diária. Negar a nossa carne é uma luta diária. Mas quem disse que você está sozinho? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele quer habitar em você. Ele quer ensinar você. Ele quer caminhar com você. Ele quer tornar você uma pessoa mais doce. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos corações. No nome de Jesus. Amém.